Fala pessoal, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é José Lucas, esse é o canal Levitas de Jesus e o motivo de eu estar aqui falando com vocês é para avisar que a partir de hoje nós teremos 2 novos quadros no canal. Além de música, nós teremos testemunho e pregações, certo? E para começar hoje a gente vai começar com testemunho. E para a inauguração desse quadro, eu trouxe uma pessoa muito especial, né, muito conhecida aqui na minha cidade, né, Larice Aquino, uma pessoa de um testemunho incrível, que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, certo? Então, desde já, você que não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva, certo? Clica no gostei, ativa as notificações, certo? Para que você não perca nenhum vídeo. Vou tentar estar postando todo dia vídeos neste canal, certo? De música, de cover, de testemunho, de pregação, enfim, tá bom? Então se inscreve para você não perder nenhum desses conteúdos, tá certo? Então bora para o testemunho. Roda a vinheta. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou Larice Aquino, fui convidada por José Lucas, que é meu cunhado. Estou muito honrada de estar aqui, né, abrindo esse novo quadro no canal, que é de testemunhos. Me sinto muito privilegiada, né, de ser a primeira a contar um pouco do meu testemunho para vocês. Ele que é um grande, né, produtor musical, tem um projeto maravilhoso nesse canal Levitas de Jesus, onde tem hinos inspirados por Deus, hinos maravilhosos, e agora vem ministrações para vocês, vem muitas coisas aí boas. Eu estou muito feliz, então vamos lá para o que interessa, vamos para o meu testemunho. Eu quero que você seja edificado por esse testemunho. E tudo começou por mim na minha vida quando minha família eles têm um problema hereditário de família chamado miopia com síndrome de Marfan. Ele é uma doença que é hereditário, vai vir de geração em geração. E meu pai tinha essa doença, a miopia alto grau. E essa doença ela não tem cura, ela só tem tratamento para controlar ela, a miopia. E o que é a síndrome de Marfan, Larissa? Síndrome de Marfan é uma doença que ela causa malformações. Ela pode nascer um coração fora do lugar, ela pode ter algum órgão fora do lugar. Ou seja, são malformações sobre o seu corpo. E ali foi um sofrimento muito grande quando minha mãe engravidou de mim, porque ela teve todas as coisas que uma grávida não podia ter, né, para não prejudicar o bebê. Minha mãe teve estresse, minha mãe teve sustos, e não foram poucos. E eu nasci prematura de 8 meses, né? Quando eu nasci de 8 meses, a enfermeira que me pegou, eu não chorei quando eu nasci um pouco roxa, não chorei. A minha mãe disse que eu só fazia um roncado, uma coisa estranha. E assim que a enfermeira me pegou para levar para a incubadora, que eu fui direto para a incubadora, e ela disse, essa menina aqui, ela não chega nem aos 18 anos de vida, né, pelo jeito. E ela me amaldiçoou, né, naquele dia, disse que eu não chegaria aos meus 18 anos. E eu fui para a incubadora, passei o dia todo lá, e quando foi à tarde minha mãe pôde me ver. E a partir daquele dia em diante eu comecei a ser uma criança muito doente. Eu passava uma semana em casa, tinha febre, muita febre, ia para o hospital, passava 15 dias internada na pediatria. E era um pouco sofrido para minha mãe isso, né? E também foi crescendo a dificuldade quando meu pai ele perdeu a mãe dele. Quando meu pai perdeu a mãe dele, ele ficou um cara muito vazio, uma pessoa vazia, até porque uma perda de uma mãe não é fácil para ninguém. E ele não tinha aquela estrutura para suportar a perda, não esperava. E quando ela faleceu, ele se tornou uma pessoa muito vazia. E onde foi que ele foi procurar preencher o coração dele? Foi no mundo. Ele começou a ir para o mundo, através do mundo conheceu outras amizades, amizades tais, né, que levaram ele a má influência, né, ele deixou ser levado, chegou ao ponto de usar drogas, chegou ao ponto de fazer coisas erradas. E era desse jeito a vida dele, ele começou a se aprofundou mesmo nas coisas erradas e minha mãe sofria por isso, a nossa família sofria, porque a gente queria o bem, minha mãe queria o bem dele, ele não estava nem aí. A minha casa por muitas vezes invadida, né, por policiais, procurar arma, droga, e
eu era uma criança e ali eu tinha medo. Muitas vezes eu me escondia debaixo da cama, muitas das vezes eu chorava. Às vezes eu não sabia quem era Deus, mas eu pedia a Deus para que me desse sono, para que aquilo parasse, para que eu não escutasse aquela confusão, porque eram muitas discussões dentro de casa. Era uma conturbação muito grande e eu não sabia quem era Deus, mas eu começava a pedir a Ele: Senhor, me dê sono, porque eu não posso resolver, eu não posso fazer nada, eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada, então me dê sono para dormir. E com o decorrer desse sofrimento todo, a minha mãe ela foi convidada para um círculo de oração. E ela foi para esse círculo de oração, e nesse círculo de oração ela aceitou Jesus, ela se reconciliou, ela era afastada dos caminhos do Senhor, ela se reconciliou e nesse dia eu aceitei Jesus e minha irmã mais nova também. Porque minha mãe é mãe de 3 filhos, né? A mais nova, a gente aceitou Jesus juntas. E aquele dia em diante o meu pai começou a impedir, dizendo que minha mãe não ia para a igreja, aquelas coisas, né? Implicância. Que minha mãe não ia e tal, e minha mãe chorava porque queria cultuar, ela sentia desejo, a alma dela era sedenta de ouvir a palavra do Senhor, e ele começou a impedir. E quando foi mais ou menos os 3 meses que minha mãe aceitou Jesus, aí o meu pai veio a falecer, né? Mataram meu pai. A gente sabe que quem se vive nessas coisas erradas, o fim disso tudo é morte. Se você não aceitar Jesus, se você não quiser mudança, o fim de tudo isso é morte. E chegou o dia, né? Eu não estava preparada também. Eu pensei que por eu ser pequena, ter 8 anos de idade, eu ia ser mais fácil suportar a dor. Mas parece que a dor foi imensa. Daquele dia em diante que eu perdi o meu pai, eu se tornei uma criança também vazia, alguém que não tinha como se preencher. A gente ficou sem nenhuma renda, porque o meu pai era quem sustentava a gente. E no mesmo mês que o meu pai faleceu, o meu avô também morreu. Então foram 2 perdas muito difíceis para a gente suportar em um só mês, só foi diferença de dias. Primeiro foi o meu avô e depois foi o meu pai. Então minha avó também, como tinha ficado viúva, minha mãe pediu para que ela fosse morar com a gente, porque ela tinha a renda da aposentadoria, né, para ajudar a gente. E ali minha avó se recusou no começo a ir, ela não queria ir, ficou botando empecilhos, barreira e tal. E a gente sofrendo ali com isso, porque a gente não tinha renda. Eu me lembro que a gente dormia na casa de nossa tia. A gente almoçava, merendava de dia na casa da nossa tia. E à noite a gente dormia na casa de outra prima. E a gente tinha uma vida assim, de uma casa a outra. E a gente passou muita dificuldade mesmo. Chegava os dias que eu dizia para minha mãe que eu queria uma roupa diferente, que eu queria um calçado diferente. E ela não tinha condições para me dar. Ela não tinha, às vezes quando lançava alguma coisa da moda, uma sandália, um sapato, uma roupa, eu tinha que esperar sair da moda para poder baixar o valor e ela comprar apenas uma para dividir para mim e minha irmã. E ali foi essa história toda. A gente ia para a igreja, continuamos indo para a igreja e minha mãe continuou indo para a casa do Senhor. Ela continuou firme na presença do Senhor, ela não desistiu em nenhum momento. Ela fazia faxinas para ganhar R$20 no tempo, ganhava 30, o que o povo quisesse dar a ela, para que ela viesse nos sustentar. Minha avó fazia umas compras que as compras chegavam a 15 dias, faltava. E quando faltava, a gente não tinha a quem recorrer. Minha mãe, ela ia trabalhar, era humilhada no trabalho também, pelas pessoas que eram mais bem de vida, passava na cara, humilhava. Eu me lembro que muitas das vezes minha mãe chegava lá em casa com a sacola de pão seco, para fazer torrada, pra gente comer. E mesmo assim eu era feliz, eu não questionava. A gente não tinha nenhum móvel dentro de casa, a gente tinha um sofá, que eu gosto de dizer, que a gente tinha um sofá que ele caía pro lado, quando a gente sentava só de um lado só. E uma vez foi um casal de missionários nos visitar, e quando nós chegamos, ele chegou lá que sentou, não deu tempo minha mãe avisar que o sofá tinha esse defeito. Aí ele pegou e sentou e o sofá caiu com eles dois. E ali pra gente foi muito constrangedor, mas ao mesmo tempo foi engraçado, mas foi constrangedor. A gente não tinha cama, era o colchão no chão, o guarda-roupa era só a misericórdia, era sem porta, era caindo nos pedaços. A roupa eu vestia quase a mesma roupa, quase a semana toda de um culto, eu ia com a mesma roupa, né? E mesmo assim eu ia adorando no Senhor. Aí foi passando um tempo e eu me batizei nas águas em 2012, com 12 anos de idade. E depois do batismo, quando foi em 2013, eu me batizei com o Espírito Santo, né, no congresso de jovens. Então começou as promessas de Deus na minha vida. Mas eu era aquele tipo de crente, que era um pé na igreja, um pé no mundo, um pouco fraca, né, na fé, depois que eu perdi meu pai.
e eu conheci novas amizades, aí fui me influenciando da mesma forma que ele foi influenciado, né? Aí eu começava a faltar um culto, 2 cultos, quando eu já não estava mais indo para a igreja, desisti de ir para a igreja e tudo, fiquei indo para o mundo, aí ia para festa, bebedeira, um monte de coisa errada assim. E eu continuei indo, só que todas as vezes as pessoas me viam na rua e diziam: ó, Larissa, vá para a igreja, Jesus te ama. E eu recebia aquela palavra, mas meu coração não recebia. Eu já estava contaminada com as coisas do mundo, meu coração já estava endurecido para Jesus, né? E Jesus sempre falando comigo, eu não dava credibilidade às pessoas que chegavam para me evangelizar e tudo de novo, e eu não queria, minha mãe insistia. Aí começaram a olhar para minha mãe, criticar, dizer: tá vendo, seus filhos vão ser do mesmo jeito do pai, vão no mesmo caminho, vão fazer coisas erradas também. Você não vai ter como criar 3 filhas mulheres numa doutrina, né, assim, de mulheres de caráter, se a família delas não tiver, alguma parte da família não teve. Ficavam julgando pela geração da nossa família errada que tinha, né? Aí quando eu continuei indo pro mundo e tal. Aí quando foi em 2015, eu fui meu último carnaval, que eu fui azar no trio elétrico, quando eu dormi. Porque assim, eu enxergava e tudo, até os 15 anos, eu fazia tudo sozinha. Aí quando foi com 15 anos que eu já tinha me afastado, eu dormi boa e acordei sem enxergar direito. Eu fui perdendo a visão, perdendo. E eu fui percebendo que eu não estava mais enxergando do jeito que eu enxergava. E ali me abateu, que eu não tinha estrutura para aguentar aquilo. Uma jovem de 15 anos, né, ter estrutura para suportar perda de visão. E eu peguei e comecei a entrar em depressão. Eu com 15 anos entrei em depressão por conta da minha visão. E eu comecei a me rejeitar, eu não me aceitava, eu não conseguia mais me olhar no espelho, me sentir bonita, eu perdi a autoestima, eu me sentia feia. Eu comecei a colocar na minha cabeça que eu nunca ia ter amigos, que todas as pessoas que se aproximassem de mim iam ser por pena de mim, que eu nunca ia ter um casamento, porque nenhum homem ia querer ter responsabilidade e cuidar de mim, porque eu era deficiente visual, ninguém ia gostar de mim. Eu não queria sair de casa, eu tinha vergonha porque eu tinha que depender de alguma pessoa para me guiar e eu não queria isso para mim. E eu comecei a me trancar dentro do quarto e eu só chorava. E eu e minhas irmãs, a gente tinha uma relação, antes da minha visão piorar, um pouco ruim. Assim, a gente não tinha muita comunhão, a gente não tinha aquela união de irmã, aquele carinho. Sempre era se triscar uma na outra, dava choque, a gente começava a brigar. Não tinha para quem conversar, aquele amor fraternal, né? E depois que eu piorei da visão, eu pensei que ia ser difícil para mim, porque eu não tinha carinho delas, então achei que elas iam se afastar mais ainda por causa disso. Só que, por incrível que pareça, quando eu piorei, elas foram meus braços direitos, né? A mais velha, a mais nova, elas foram meus braços direitos, elas se aproximaram de mim de uma forma que eu não esperava. Elas disseram: não, eu tô aqui, vai dar certo. A minha irmã mais nova me arrumava, porque eu não tinha desejo de me arrumar, não tinha desejo de arrumar um cabelo, não tinha desejo de me arrumar, de vestir roupa bonita. Eu não tinha desejo de nada, o meu desejo era só morrer, porque pra mim minha vida tinha acabado naquele momento, porque os meus sonhos foram jogados no lixo, porque eu tinha sonho de terminar os meus estudos, eu tinha sonho de me formar em alguma profissão, de ser uma mulher independente. Como acho que todas as mulheres hoje em dia têm esse sonho de não depender, de ser uma pessoa independente, alguém que luta, alguém que vai atrás dos seus objetivos mesmo, que batalha. E eu tinha esse sonho também, de ser alguém de bem com a vida, de ter uma vida bem estruturada, né? E aí eu comecei a colocar isso na minha mente, meus sonhos foram de água abaixo. E elas se aproximaram de mim quando eu precisei. A minha irmã dizia: Larissa, para com isso, vai tomar um banho, você vai se arrumar, você vai pro culto. Eu disse: não, eu não quero ir, eu não vou sair de casa, eu tenho vergonha. E toda vez que chegava gente lá em casa, eu me escondia, não queria contato com ninguém, porque eu achava que as pessoas iam me tratar com pena. E eu não queria que ninguém me tratasse com pena. Eu queria que alguém olhasse pra mim como se eu fosse uma pessoa normal, não como uma pessoa anormal, né? Por causa da minha deficiência. E eu fiquei botando isso na minha mente. Aí eu teve um certo dia que eu entrei em conflito com Deus, eu comecei a questionar Deus e eu dizia: Deus, eu quero morrer. Eu tentei suicídio, tentei uma vez me jogar na frente do metrô, num trem, e tentei me jogar na frente, só que eu não consegui. Quando o metrô vinha, eu tentei me sair do lugar e eu não conseguia sair daquele lugar. Ali eu senti que foi o Espírito Santo de Deus que tinha me segurado naquele momento para que eu não cometesse aquilo, não acabasse com a minha vida. Quando eu voltei para casa, eu disse: Senhor, eu sou uma pessoa desviada, eu sou alguém afastado dos teus caminhos. Eu sei que se eu tirar a minha vida, eu não vou para o céu, porque o suicídio não entra no céu, vai para o inferno.
Então, Senhor, eu peço que o Senhor tire minha vida. O Senhor tem poder para tirar minha vida. A minha vida acabou aqui, eu não quero mais viver. Eu chorava pedindo a Deus a morte. E era só eu e Deus no quarto, ninguém sabia de nada. Eu sabia que eu estava triste, mas não sabia do que eu pedia a Deus. E quando foi certo dia que eu aceitei para ir um culto, quando eu fui a esse culto, eu cheguei toda triste e tal, fiquei no meu cantinho quieta. E Deus levantou uma mulher de Deus naquele dia. Ela veio na minha direção, ela não sabia minha história, ela não sabia de onde eu vim, quem eu era. E ela chegou para mim e falou, filha! Quando ela deu esse grito, todas as vezes que eu falo no meu testemunho, eu digo, não era a voz dela, era a voz de Deus. Porque a gente conhece quando é Deus, a gente conhece quando a voz não é do ser humano. E eu conheci que era a voz do meu pai, que era a voz de Deus. E quando ela disse, filha, o meu coração começou a acelerar. E ela disse, nunca mais me pede para eu te matar naquele quarto. Para de me pedir a morte. Para de pedir para eu tirar a tua vida, porque eu tenho um plano na tua vida. Eu vou te usar. E eu já te falei, eu te fiz promessa, eu vou cumprir. E ali eu comecei a chorar, a cair em lágrimas, porque a minha vida era tristeza, por dentro de mim era triste. Eu só chorava amargurada. E naquele dia em diante eu me reconciliei com Cristo. Eu fiz uma nova aliança e eu disse, Senhor, eu me entrego totalmente diante de Ti, porque eu sei que eu não consigo, eu não vou conseguir sozinha. E quando eu me ajoelhei e entreguei minha vida a Cristo naquele dia, Ele começou a mudar a minha vida. Aquela tristeza que eu sentia no meu coração saiu, o vazio das perdas que eu tive na minha vida foi preenchido, né? As dificuldades que eu passei, Ele começou a abrir as portas. As humilhações que eu passei até mesmo por famílias, que é de sangue. E a gente foi humilhado. E Deus começou a abrir as portas. Minha mãe a gente conseguiu nossos móveis da nossa casa que a gente não tinha. O Senhor deu tudo novo. A gente tinha comida agora suficiente, até para quem chegasse. E eu me tornei uma pessoa mais forte. Eu achava que eu era fraca, mas quando eu conheci Deus, eu vi que eu podia suportar qualquer batalha, qualquer tribulação, qualquer dificuldade. E daquele dia em diante, Deus me fez uma promessa de pregar o Evangelho. Disse que eu ia ganhar muitas almas, que eu ia pregar em vários lugares. E eu me questionei de novo e perguntei, Deus, como eu vou pregar se eu não enxergo? Como eu vou ler a palavra? Como eu vou meditar? Como eu vou estudar, Senhor? Pai, eu sou a menor, eu sou do final da fila, tem pregadores melhores do que eu, tem pessoas melhores do que eu. E Deus me falou comigo e disse, filha, não se preocupe. Eu vou te fazer decorar capítulos, versículos, histórias, personagens. E sou eu que vou te usar, não vai ser você que vai falar, vai ser eu que vou falar por você. E através do seu testemunho eu vou restaurar vidas, eu vou salvar, eu vou curar almas, eu vou libertar. E hoje em dia, para a glória de Deus, eu vejo Deus agindo na minha vida e eu vejo quando eu vou ministrar, eu vejo pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Eu vejo pessoas contando testemunho dizendo que foi curado. Eu vejo pessoas dizendo que através da minha vida teve vontade de viver. Pessoas depressivas, eu cheguei para ele e disse, não se mata, não tira a tua vida, porque eu passei por isso e Deus pode me salvar, Ele pode. Muitas pessoas me perguntaram, Larissa, qual foi o psicólogo que você foi para se aceitar? Qual foi o psicólogo que você conversou? E eu sempre digo, meu psicólogo é Jesus. Minhas consultas são com Ele, eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, eu vou orar, conto a minha tristeza, conto o que está passando comigo e a palavra dele me restaurou. Então eu quero dizer para você que vai ouvir esse vídeo, que vai escutar, eu estou resumindo tudo, tem muitas coisas para contar, mas eu resumi para você e dizer para você, você é especial. O Deus que transformou a minha vida, transformou minha família. Hoje somos todos evangélicos, a minha mãe é uma bênção. Alguém olhou para ela e disse, suas filhas nunca vão voltar para os caminhos do Senhor. Ela olhou para a pessoa e disse, para você ela não tem jeito, mas para Deus ela tem. Hoje as pessoas têm que olhar para mim e dizer, essa daí não vai ser como a gente diz, essa daí é diferente. Minhas irmãs também são uma bênção, são pregadoras, levitas, adoram o nome do Senhor e hoje nós somos 3 melhores amigas. Através dessa doença eu consegui trazer minha família para perto de mim. Eu consegui trazer o amor deles para mim. Hoje eu sinto amada. Era para mim se sentir rejeitada, mas hoje eu me sinto amada, completa, eu amo minha família. E hoje eu prego em vários lugares, vários ministérios. E conto o que Deus fez na minha vida. E eu tenho certeza que Ele pode restaurar. Hoje eu posso até botar boneco. Se eu disser que a roupa tá feia, eu tenho outra para colocar. Eu disser que não quero aquela comida, eu tenho outra para comer. E
E eu quero dizer para você, esse Jesus, ele verdadeiramente ele muda, ele transforma. Então fica com esse testemunho, eu resumi bastante e eu tenho certeza que vai falar com você. E desde já eu quero agradecer o convite e agradecer a minha rica oportunidade e dizer que eu estou muito feliz. E até o próximo vídeo, né, de várias pessoas que vão contar também seus testemunhos aqui. Quem quiser me levar para ministrar na sua igreja, para contar o meu testemunho, para falar de Jesus, o meu contato do WhatsApp, o DDD é 88 e o número é 778355. Eu tenho o Instagram também, que é Larissa Aquino. Tem o Facebook também, Larissa Aquino. Então você pode me encontrar através das minhas redes sociais também.